Vamos lá, Ricardo, quando é que você começou a estudar gestão? Então, minha história é bem interessante, cara. Eu, no meu início de profissão, eu trabalhava demais, né? Trabalhava muito, produzia muito. E uns 2 anos de formado, eu fiz a minha primeira pós-graduação na UERJ e a coordenadora me chamou para montar um curso de auxiliar de consultório dentário. E para mim foi interessante pra caramba. Eu falei, essa coisa de aula, eu sempre gostei um pouco, mas sempre um pouco inseguro, né? Início de profissão é sempre assim, né? E aí comecei a dar aula, só que não tinha professor de ergonomia e de administração de consultório. E a coordenadora, que era a dona do centro de estudo, a doutora Laura Sotelo, ela falou: Ricardo, dá seu jeito. Aprende isso aí porque você é o coordenador do curso. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouquinho de administração, ergonomia, um pouco de gestão de tempo, produtividade. E aí foi quando eu comecei a iniciar. Aí comecei a dar aula, comecei a trabalhar também bastante no consultório. E o que, que aconteceu? Depois de 5 anos de formado, eu já tinha bastante paciente, né? Só que eu não ganhava dinheiro. Era uma sensação muito ruim. Eu acho que todo dentista tem essa sensação, boa parte. Eu Esse mês eu falava assim: esse mês eu, ganhei bem, tô bem pra caramba. Legal. Chegava no fim do mês, não tinha dinheiro. Eu falei: caramba, pra onde tá indo esse dinheiro? Isso me angustiava, me deixava triste na minha profissão. Me deixava bem triste. Foi quando eu vi uma divulgação naquela época, isso tem quase 20 anos, eu fiquei sabendo de um curso de gestão em São Paulo, porque no Rio de Janeiro não tinha, ligado à saúde. E eu falei, pô, vai ser a minha solução. Foi quando eu fui fazer esse meu primeiro curso de gestão, que era um MBA compacto. E aí, quando eu fiz o curso de gestão, aquilo abriu a minha mente de uma forma, assim, impressionante. Depois desse curso, eu consegui duplicar o meu faturamento em 3 meses. Agora você faz a pergunta, por quê? Como que você conseguiu? Ainda vou dizer, em 6 meses eu quase tripliquei o, o meu faturamento. Por quê? Eu entendi que na gestão financeira, na gestão em geral, você precisa saber quanto que você ganha e quanto custa a sua hora de trabalho. E se aquele procedimento que você faz está dando lucro ou não. Quando eu aprendi isso, que eu até criei um simulador financeiro. Hoje em dia eu tenho um simulador financeiro que, pô, facilita bastante. Eu vi que tinha procedimentos que eu tinha prejuízo. Eu atendia, gastava 1 hora e não tinha lucro, tinha prejuízo. Tinha procedimento que tinha 1, 2% de lucro e tinha procedimento que eu tinha bastante lucro. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, é a solução da minha vida. Porque eu estava numa fase que eu estava odontologia, todo mundo falava que a odontologia dava dinheiro. Eu falei, cara, mas eu não consigo ganhar dinheiro com odontologia, todo mundo ganha. Foi quando deu aquele start, quando deu aquela luz. E eu falei, então é por aí. Foi aí que eu comecei a estudar bastante. E como eu disse, eu dobrei em 3 meses e tripliquei só com isso. Porque o que eu fiz? Tinha procedimento que eu parei de atender. Não dava para aumentar mais, porque eu tinha uma clientela que era uma clientela de classe média, não dava para aumentar, o mercado não permitia. E tinha procedimentos que dava para aumentar, eu aumentei. E tinha os procedimentos que eu ganhava bastante. Aí eu comecei a focar naqueles procedimentos. Aí eu comecei a trabalhar menos e ganhar mais. Foi Até um, fazer uma questão de compensação, né? até a compensação, porque tinha procedimentos que eu não poderia deixar de atender, ganhava pouco. Porque, por exemplo, eu faço implante, né? Faço cirurgias que dá bastante lucro, prótese, estética. Mas você precisa, às vezes, fazer a profilaxia, limpeza, né? O flúor, que às vezes não dava muito, mas o seu paciente às vezes precisa, né? Então eu conseguia, né? Organizar dessa forma. Tinha procedimentos que eu ganhava mais, outro menos, e eu conseguia equilibrar. E hoje em dia eu faço melhor, eu tenho uma assistente. Então, os procedimentos que eu ganho muito pouco, eu passo para ela. E os procedimentos também que
às vezes o paciente não tem muita condição de fazer comigo, eu faço junto com ela. Porque aí eu não demanda muito tempo de hora clínica minha, né? Eu divido com ela, aí eu também consigo ter um lucro maior.